MIG Switch ou desbloqueio por chip, qual será a melhor opção para o seu console Nintendo Switch? No vídeo de hoje eu vou abordar as principais vantagens e desvantagens de cada método para você usar no seu console, opinião de quem tem os dois, tanto o desbloqueio quanto o cartucho, o primeiro flashcard, o MIG Switch. Mas antes, um recadinho dos patrocinadores. Não dê bobeira, desbloqueie o seu Nintendo Switch com segurança na LR Games. Todo o suporte antes e depois do serviço e aquele precinho que, ó, top demais. Entre em contato com o WhatsApp na descrição e aproveite o melhor que o Nintendo Switch pode oferecer. Eu separei alguns pontos para a gente discutir e vamos primeiro para um de maior interesse, que é o preço. Tem a diferença de preço entre um desbloqueio por chip e o MIG Switch. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tenho parceria, com a LR Games, que faz o desbloqueio utilizando o mod chip, certo? E tá em promoção, tá? Até o dia 15 de abril, vocês podem ver, tá R$ 426, tá? O serviço de instalação do mod chip no seu console, tá? Mas varia aí, gente, de região para região, tá? Mas aqui na LR você tem até R$ 500 quando tá fora de promoção, que é o preço convencional. O chip em si, gente, que você usa para fazer o desbloqueio por mod chip, ele é bem barato, tá? Mas você precisa de uma mão de obra especializada, para realizar esse serviço, que não é algo simples, tá? Não basta você ter um conhecimento apenas em eletrônica, existem certas nuances ali na instalação que, se não for feito com alguém que tem conhecimento, pode danificar o seu console. Por outro lado, nós temos, o MIG Switch. A gente tem alguns vendedores no AliExpress que estão disponibilizando aí para venda. Lembrando, eu não sei, tá, se eles são ou não confiáveis, tenha isso em mente, mas o único que eu achei sem imposto embutido, gente, foi este aqui, ó, que tá 541. Se a gente vir em comprar agora, vai ver, ó, que não tá imposto embutido na fonte. Chegando aqui vai ser taxado, mas não deve ser nada exorbitante, mas ainda assim é um valor superior ao que a gente tem na instalação do mod chip, Por exemplo, ó, tem este anúncio aqui, já foram vendidos 26, e ele tem, ó, imposto na fonte, vai para quase R$ 1.000. Tem alguns que estão passando de R$ 1.000. Você pode também encontrar o MIG Switch em lojas, que estão vendendo aí no próprio site, tem ali os revendedores oficiais, aí vai vir fora do remessa conforme também, chegando aqui vai ser taxado, mas o preço padrão é de 60 a 65 dólares sem o frete, tá? Ou seja, se você pegar uma promoção igual da LR, é mais vantajoso, você fazer o desbloqueio por mod chip do ponto de vista de valor. Próximo ponto a ser tratado é a compatibilidade. Tanto, gente, o mod chip como o MIG Switch são compatíveis com todos os modelos de Nintendo Switch, desde o V1 até o Nintendo Switch OLED, as edições especiais do OLED, o V2, o Nintendo Switch Lite, as edições especiais do Nintendo Switch Lite. Os dois métodos são compatíveis com todos os Nintendo Switch e também em todas as versões de firmware. O outro ponto, gente, que eu quero tratar é em relação ao uso, e instalação. O mod chip, como vocês sabem, você precisa abrir o seu console, soldar ali coisas na placa e tudo mais. Por isso, recomendo alguém que entenda do assunto para realizar este processo. Já o MIG Switch não, você não precisa disso, você não tem a necessidade de abrir o seu console, ou seja, caso ele esteja na garantia, ou o mod chip vai quebrar esta garantia, lembrando que somente a garantia do console, tá? Os Joy-Cons não entram nessa história, tá? Então lembre-se disso, caso seu console ainda esteja na garantia, o mod chip vai quebrar essa garantia. Já o MIG Switch não, como ele se comporta como um cartucho, você não tem que abrir o console, violar o console de nenhuma maneira, então você não perde a garantia caso ele ainda esteja, No momento, gente, a versão do MIG Switch que a gente tem, ele necessita que você troque os jogos, tirando e colocando o cartucho, A gente ainda não sabe a longo prazo se isso pode danificar a entrada de cartucho, porque ainda não teve um uso extensivo do dispositivo, Mas talvez pode acontecer, enquanto do lado do mod chip, a gente tem ali, como eu falei, precisa de um serviço muito bem feito, para que o console não sofra problemas no futuro. Eu tenho dois Nintendo Switch com mod chip e os dois funcionam muito bem até hoje. Você tem ali as opções relacionadas ao desbloqueio logo ao ligar
o console. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando como funciona esse processo, tanto do Mix Switch como também do desbloqueio por mod chip. Próximo ponto, gente, são jogatinas online, tá? Você que decidiu pelo mod chip, saiba que não tem como, tá? Você jogar online nos servidores da Nintendo. Até tem, você vai entrar no online, mas vai ser banido, tá? Saiba disso, não tem como. Pelo mod chip tem como você jogar online em servidores privados, né? Principalmente utilizando aí o método LAN ou até mesmo jogando junto com emuladores em servidores fora dos servidores da Nintendo. Com o Mix Switch, gente, é possível você jogar online, tá? Caso você tenha uma cópia legítima aí de um jogo, você pode jogar usando ela, tá? Eu já testei, eu já mostrei aqui no canal, tá? Eu pegando um jogo e trocando certificado e tudo mais, eu consegui jogar online. O exemplo que eu coloquei ali foi o Mario Kart 8, tá? Porém, é suscetível a banimento, principalmente se você utilizar, né, jogos piratas, vamos colocar assim, né? Ainda não teve nenhum banimento relacionado, tá? Mas a chance disso acontecer é bem alta. Quando a gente tiver relatos, eu vou trazer aqui para você. Então, use por sua conta e risco, saiba disso. Próximo ponto diz respeito, gente, é justamente isso, né? Os jogos piratas, se funcionam ou não. Mod chip, vocês sabem que funciona, né, tranquilamente, tanto com XCI como NSP, que você encontra aí na internet. Já o Mix Switch, ele requer um formato de dump diferente, tá? E no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já fiz até outro vídeo aqui no canal falando isso para vocês, né? Existe um movimento dos chineses e em outros lugares do mundo de pessoas providenciando, tá, dumps que o Mix Switch pede para rodar jogos pirata utilizando ele. Ainda não é algo muito grande, mas está começando a ser desenvolvido pela comunidade, tá? Então compre também, caso você opte pelo Mix Switch, sabendo disso. Agora um ponto muito interessante que muitos me perguntam e pode aí ser fator decisivo na sua compra, que é o Homebrew, né? Ou seja, aplicativos feitos por terceiros, gente. No mod chip, né, caso você tenha, opte por um desbloqueio por mod chip, você vai ter acesso a coisas como colocar traduções nos seus jogos, né, colocar dublagem caso tenha disponível. Você vai poder utilizar aplicativos como Moonlight, pode instalar Android, Linux, utilizar controles de terceiros, como por exemplo o DualSense no seu Nintendo Switch, sem a necessidade de adaptador. Tem acesso a diversos aplicativos feitos pela comunidade para fazer dump. Nossa, as possibilidades são infinitas, tá? Já no Mix Switch, gente, isso não é possível, pelo menos por hora, tá? Não tem como você rodar emuladores com o Mix Switch, não tem como você colocar tradução de jogo no Mix Switch, nada disso é possível. Ele é feito para reproduzir o comportamento do cartucho de um jogo de Nintendo Switch. Se o jogo não tem essas funcionalidades, isso não é possível adicionar. Então lembre-se disso. E por último, eu queria discutir a respeito da vida útil, né? Se o seu desbloqueio por mod chip foi feito com segurança, vai durar muito tempo, tá tranquilo, o seu console vai ficar igual console normal mesmo, tá sem problema, sem nenhuma dor de cabeça. O Mix Switch, gente, também eu acho que terá uma vida útil bem grande, né? Um dispositivo bem simples, tá? Que eu não acho aí que deva queimar de forma fácil ou algo do tipo. Então, em termos de vida útil, eu coloco os dois aí para a par, né? O único porém mesmo é com o mod chip você não instalar com qualquer um. E qual é a minha opinião, gente? Eu tenho aqui os dois, como eu falei para vocês, eu uso os dois e posso afirmar que para mim, para o meu uso, tá, eu prefiro o desbloqueio por mod chip, né, devido às possibilidades que ele oferece. Como eu falei, você pode instalar mais de um sistema, você pode instalar emuladores, tradução, fazer backup de save, né? As possibilidades são infinitas, você realmente libera todo o potencial do seu Nintendo Switch, tá? Essa é a minha opinião. Eu já vi pessoas aqui no canal que não têm interesse, não queriam modificar o seu console, né? Abrir o console, instalar ali um dispositivo, tá? Então, para essas pessoas, eu recomendo, né, a compra do Mix Switch, tá? Porém, eu ainda falo para você aguardar, né? Vamos ver o que a Nintendo vai fazer. Até o momento, eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de abril de 2024. Até o momento nós não tivemos banimentos relacionados ao Mix Switch, tá? Então, caso você tenha medo de banimento, tá? E fique atento a isso, tá? Espere, aguarde, acompanhe aqui o canal. Assim que as coisas forem desenrolando, eu vou trazendo as informações para vocês. Comente aí se você tiver alguma dúvida. Muito obrigado a todos e fui!